Bem, gente, é o seguinte, eu combinei com o Sérgio quando ele me convidou. De uma certa forma, eu senti assim, que o Sérgio estava me prestando uma grande homenagem. Então eu vim até aqui, com muito respeito a todos vocês, tantos mestres que estão aqui, e eu tenho certeza que tem desempenhado um trabalho com muita qualidade em prol de uma modalidade. E eu sou formado, só retificando, viu, Sérgio? Realmente na USP, a foto da minha turma é a primeira lá no corredor da USP. E só que, viu, Sérgio, só que tem o seguinte, os anteriores não colocaram. Porque ela veio realmente de 34. Inclusive, dia 4 agora vai haver um evento na USP dos 80 anos. E eu sou da 20ª turma. Então, ano que vem eu faço 60 anos formado em educação física. E essa minha turma saiu muita gente que fez muito trabalho bom. Só que a educação física ela era diferente naquela época. A formação nossa era exclusivamente para trabalhar em escola. Isso foi mudando depois. Agora, gente, uma das coisas que eu conversei muito com o Sérgio foi uma preocupação que a gente tem com a educação física dentro da escola. E dentro do currículo da educação física, as lutas, elas fazem parte do conteúdo de um curso de educação física. Mas, eu quando entrei na Escola de Educação Física da USP, Sérgio, sabe o que eu tinha na matéria do primeiro ano? Esgrima. Tinha judô e tinha boxe. Então isso foi uma base que nós tivemos nessa parte de lutas. Outra coisa a mais, a escola que orientava a educação física nessa época era francesa. E uma influência forte nessa escola francesa eram alguns pesquisadores, e entre eles o Georges Hébert. O Georges Hébert por quê? Porque ele percebeu que algumas capacidades humanas eram treináveis. Dava para treinar. Então, vejo bem, andar, correr, marchar, saltar, arremessar e atacar e defender. Hoje, Sérgio, existe um academicismo muito grande que não observa isso. Não é uma crítica, é que nós temos que estar de acordo com a raiz. E quando eu saí da faculdade, eu comecei a me preocupar com algumas coisas, porque eu queria encontrar o porquê. E nas lutas, eu encontrei o seguinte: essa capacidade de atacar e defender, na verdade, isso aí é uma necessidade para a sua sobrevivência. Você, para sobreviver, você tem que saber como se defender ou atacar. Eu preciso treinar essa minha capacidade, porque tem muitas coisas que estão embutidas. Por exemplo, professor, questão do reflexo. Por exemplo, eu vi o seu trabalho agora há pouco, Sérgio. Existe um plano A de defesa e um plano B. E eu tenho que estar com isso condicionado e introjetado em mim. Agora, tudo isso por quê, gente? Porque tudo isso faz parte da educação. E o Karatê tem uma coisa assim, que eu acho muito bonito. E eu acabei de presenciar. Respeito. Cumprimento. Reverência. Isso é muito importante na formação da pessoa. Além disso, gente,
eu vejo uma coisa importantíssima na vida. Modela o caráter. Eu conversei uma vez com o Éder Jogo, viu, Robert? E falei, Éder, eu no arquidiocesano, nas minhas aulas de educação física, eu dava uma parte de boxe, que eu aprimorei meu trabalho de boxe na Academia de Santa Maria. Eu sempre fui muito curioso. E lá, então, tinha como é que era um direto, como era um direto, um golpe, um gancho, isso, aquilo, a esquiva, baixa, esquiva alta, como é que procedia. E aí eu comecei a trabalhar com meus alunos. Por quê? Porque quando eu era garoto, a primeira modalidade que eu tomei conhecimento, que é a raiz aqui em São Paulo, da capoeira, era a pernada. E a pernada, Sérgio, tinha uma coisa. A pernada era uma coisa marginal. Era de marginalidade mesmo. Mas tinha toda uma ética mostrando, naturalmente, aquilo que era importante para se fazer, para se conhecer. E com isso, eu vi que uma das coisas armadas pela capoeira era cada um tapa no rosto. Vocês já repararam? Principalmente as crianças, a hora de receber um tapa no rosto, perde todo o equilíbrio nas coisas. Então a capoeira tinha isso, viu? Duas coisas. Outra coisa importante, que é bom para as crianças, que eu vou falar agora. Numa discussão de rua, tal, daí o indivíduo, de repente, fala, ah não, mas esquece isso aí, ô meu amigo, deixa eu pegar aqui. É uma cabeçada. Então é uma coisa assim, muito marginal. E no tempo, logo depois da escravidão, alguns negros eram guarda-costas, eles lascavam o teu dente para morder. Entende? Então, tudo isso é uma noção que eu passava para os meus alunos também na escola. Eu usava de um objetivo de dele ter que conhecer, até porque na apresentação da capoeira no Arquidiocesano, que é o colégio onde eu trabalhei 43 anos, foi um mestre de capoeira. E eu sabia como é que a banda tocava. E aí ele me chama no meio da roda do ginásio para me mostrar. Não, a capoeira também tem defesa pessoal. Eu vou chamar o professor Hudson aqui para me dar um soco. Eu fui, mas com o plano A e o plano B. Tem que ser. Entrei na roda, ele falou, então o senhor pode atacar. Quando eu fiz isso aqui, ele deu uma meia-lua de compasso. Tá, parei aqui e caí numa negação. E ele estava com um sapato. Você sabe que se começa aquilo que você fala, dos estilos, na capoeira também tem. Os batismos, um mestre achava que tinha que batizar para castigar a primeira vez o outro. Então a coisa era assim, sabe, gente? Então é muito importante, até em função dos pequenininhos, é que eu estou falando tudo isso. A vantagem, o benefício que vocês estão tendo, aprendendo tudo isso que o Karatê proporciona. E sabe como é que eu conheci o Karatê? Saga do Judô, no Cine Liberdade. Quando eu entro no cinema, no Cine Liberdade, que aquele tempo eu conheci o Judô, eu vou lá para assistir. Uma surpresa que eu tive, gente. Eu sento, entro, a sessão já tinha iniciado o trailer e tal, sentei e tal, e estou lá no Cine Liberdade no domingo à tarde. Quando a cena cruz, só tinha japonês. Só eu, brasileiro e negro ali no meio de todo. Para mim foi um impacto. Mas surgia aí o Karatê naquela época como uma coisa que ia prejudicar o judô.
E no começo houve assim uma certa movimentação. Então essa questão de diferença de estilos é normal, porque tudo que existe no mundo é uma produção humana, é construído pelo homem. Construído por quê? Para melhorar a educação. Então, surgiu o karatê, surgiu a capoeira, surgiu o boxe, que é a nobre arte, como é dito pelos boxeadores, e outros tipos de lutas que foram surgindo. E por que surgiram todas essas lutas? É porque faz parte da educação e da cultura. E antigamente essa cultura, ela era passada de pai para filho, de uma geração para outra. E uma coisa que é importante, você falou hoje, Sérgio, é o seguinte: a tradição. É isso que dá o fundamento. Eu fui chamado um dia, Sérgio, de um local aí, me permito não dizer aqui, mas que existia alguns pontos de Umbanda cantado por capoeira. E eu queria mandar embora para isso. Mas é um fundamento, tá? Não é questão de religiosidade. Tem, sim, porque não religiosidade, mas é alguma coisa que faz parte da cultura daquela luta. Então isso tem que ser presente. Isso não pode ser explicado. Eu, no Arco da Cisão, eu entrei lá em 53 como estagiário. 55 precisaram de professor, 56 comecei a trabalhar. Aí, quando com esse meu envolvimento de luta, de buscar, fiz até um curso de ataque e defesa na Polícia Militar, na Cruzeiro do Sul, com o velho mestre Morgado, onde englobava jiu-jitsu, karatê, judô, e enfim, foram 3 meses de um trabalho intensivo lá com o professor Morgado. E eu tinha essa coisa de colocar no meu programa luta. Aí eu vi que precisava colocar no colégio. Eu era diretor de esportes, de educação física e esportes do Arco da Cisão. Aí eu precisei contratar um professor para dar karatê e outro para capoeira. Capoeira veio o professor Gladson, sendo que o presidente foi embora, assim. E o outro, um grande lutador, um grande professor do karatê, que é o Ricardo Delírio. E aí eu vi seriamente como é que era o karatê. Ele tinha como monitor, ajudando ele, o professor Roberto Garita. Foi aí que eu conheci os dois, pude ver o caráter, a seriedade, como é que a coisa era desenvolvida. Então, gente, esses foram aqueles que mostraram na escola como é que funcionava e como era o karatê. Eu vou encurtar, gente, pelo seguinte: para os mestres, precisamos divulgar mais o karatê nas escolas. Precisamos ver, viu, Sérgio, propostas, porque tudo começa na escola. É lá que a cultura tal, ela é passada. E não sei se o que está acontecendo, que isso aí não está mais divulgado. Dentro daquilo que você colocou, do número de participantes do karatê, podia ser muito mais. Falei com o Éder Joffre uma vez, falei, olha, na educação é importante o boxe. Por quê? Porque ele forma o caráter. Ele formando o caráter, nós não vamos ter tanta violência. Eu não vou brigar por qualquer coisa, porque eu sei o que é que eu sou capaz. Eu não tenho medo.
a não ser aquela coisa que eu estou preparado para enfrentar o perigo. E isso vocês têm. Então, a autoconfiança, o equilíbrio, o autocontrole, que é dado para vocês através desse trabalho de luta, faz com que você reconheça o seguinte. Eu cheguei a ver no arquidiocesano o garoto que chegava a apanhar, depois ele dizia, eu não queria, porque daí eu ia ser penalizado, porque isso, aquilo. Não, não era. Ele tinha medo de apanhar para chegar em casa. Naquela época, né, apanhou lá fora, apanhou em casa também. Era essa, apanhou lá, apanha aqui também. Quando você apanhar, levar um tapa na cara, como eu falei, ou levar um soco, não diminui você. Agora, o problema é quando você foge, porque não quer enfrentar aquele desafio. E essa formação é o grande apoio que vocês, que o cara tem. Por quê? Porque a defesa é o ataque, como bater e tal, e conhecer os pontos que não se deve bater. Gente, eu vou parar por aí. Vocês pegam uma pessoa que vai fazer 60 anos de formado, e o ano que vem, se Deus quiser, está fazendo 80 anos, é muita história. Eu paro por aí. Parabéns pelo trabalho, professores. Vamos ver as propostas que podem ser para os mestres aí. Até tem uma certa, se você me permite, eu deixo aí. O Emerson, lá da USP, de você entrar em contato com o Emerson e trabalhar em prol do número maior de professores de karatê nas faculdades. Eu preciso falar porque aí vai fazer um trabalho melhor de preparação para que haja uma intronização do karatê também nas faculdades. Até dando elementos para que os futuros profissionais comecem a fazer trabalho e procurar essa academia para se desenvolver mais. Muito interessante, todos que fizeram educação física tiveram que ler esse livro. E hoje esse livro já saiu uma nova edição, teve até a inauguração aí, né? Lançamento, né? Pela editora Saraiva. Eu estive lá no lançamento, uma coisa muito bonita. O professor Hudson foi o primeiro formando da USP. Primeira turma de educação física da USP. Se vocês entrarem na USP lá, quando vocês vão ver uma placa, a primeira que tem lá. Funciona assim. Esse aqui é o livro do professor Luz, já está uma nova edição. Eu tenho a outra menor ainda. Eu tenho aquele menor aí. Isso aqui não tem preço, gente. Uma dedicatória que ele deu no dia do lançamento. Esse livro, quem quiser adquirir, gente, é ótimo. Tá? Ele trabalha com esportes em geral, mas eles têm aqui, ó, de tudo um pouco, de brincadeira, lúdico. A gente trabalha com criança. Nem fazendo comercial não, mas é um livro maravilhoso. Eu comprei, pedi para o professor autografar. Comprei um outro que eu dei para o meu aluno. Então, ó, pela editora Saraiva. E o professor, isso aí é uma carreira que acho que ele mesmo vai contar, né? Homenagem, né, ao professor Hudson Ventura Teixeira, também um diploma de médio marcial, tá? Por todo o trabalho que ele fez. Quem não conhece o arquidiocesano, um dos principais colégios de São Paulo, só a estrutura dele é maravilhosa, né? É lindo de se ver. E acho que os benfeitores aqui no Brasil, que a maioria passaram por lá, né? Passaram. Hoje lá. Então, parabéns, professor. Inclusive, uma pessoa. O professor, ele é conselheiro parlamentar, né, do CREF, né, do Conselho Geral de Educação Física. Então ele que me arrumou a abertura lá no CREF. Acho que mês que vem eu vou estar dando uma palestra lá, né, para todos os professores de educação física da escola. Vamos trabalhar com luta. Nós vamos conversar com o presidente do CREF e acho que é o mês que vem, não sei a data direito. Vou levar o Gojo lá para todos os professores do estado de São Paulo inteiro. Todos os professores estarão lá. Então, obrigado, professor Gabriel, por estar no CREF.